E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com atualização, das especulações envolvendo possíveis chegadas ou saídas de jogadores do Cruzeiro para 2019. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões e lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A primeira e mais importante especulação é novamente Thiago Neves, a grande novela aí desse início de janela de transferências aqui no futebol brasileiro. O jogador que segue interessando a Grêmio, Corinthians e agora surgiu também o Flamengo na história. Segundo o Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, o empresário do Thiago Neves fez uma consulta informal se o Cruzeiro aceitaria uma troca do Thiago Neves pelo Diego. Uma troca mano a mano eu acho que não seria vantagem pelo Cruzeiro, até porque, como eu já falei algumas vezes, considero o Diego um jogador tão caro quanto o Thiago, que não é decisivo e ainda vem em baixa lá no Flamengo, não foi nem titular absoluto do time nessa temporada. Por sua vez, o Thiago Neves, por mais que tenha caído de rendimento em relação a 2017, encerrou o ano como titular, nos ajudou a conquistar 2 títulos na temporada e é um jogador mais valorizado. Além disso, tem o fato de que o contrato do Diego com o Flamengo acaba agora em junho de 2019, o do Thiago Neves com o Cruzeiro vai até dezembro. Então uma troca mano a mano eu não aceitaria. Acredito que se o Flamengo bota um dinheiro na jogada, mais o Diego, daria para pensar no caso. Aí, sei lá, uns 10 milhões de reais, mais o Diego, daria um jogo aí. Eu não acho que seria uma má ideia. Tem até o dinheiro lá que o Cruzeiro tá devendo do Mancoejo ainda, perdoa esse valor aí, dá mais uma nota pra gente, que eu acho que poderia haver uma troca. O Diego é um jogador que eu não gosto do futebol dele, mas entendo que ele tem qualidade e poderia ser útil ao Cruzeiro da mesma forma que o Thiago Neves é. Já a última informação com relação a Thiago Neves e Grêmio é que o Grêmio teria perguntado ali as condições e o Cruzeiro teria tentado envolver algum jogador na troca. O Cruzeiro pediu o Kahneman, zagueiro, o Grêmio não aceitou. Pediu o Maicon, volante, o Grêmio também não quis. Aí pediu o Cortez, lateral esquerdo, o Grêmio também não quis. Ainda bem que não quis, eu acho o Cortez bem mais ou menos, não gostaria dele aqui. E tentou também o Michel, volante, que o Grêmio também recusou. E aí a ideia do Grêmio parece que é comprar o Thiago Neves mesmo, botar dinheiro no negócio. O problema é que a proposta que especularam seria de 5 milhões de reais. Amigo, se o Grêmio chega ao Cruzeiro com uma oferta oficial de 5 milhões de reais pelo Thiago Neves, se eu sou o diretor de futebol do Cruzeiro, eu educadamente mando eles enfiar no cu. Não é só porque eles fizeram o Itair de otário ano passado, trocando Edilson por Alisson e pegando o Tony Anderson de graça, que toda hora eles vão conseguir passar essa manta aí no Cruzeiro, Pelo amor de Deus, vamos ficar esperto. Como a multa do Thiago Neves é de 10 milhões de dólares, que seria aí aproximadamente 38 milhões de reais no momento, eu acho que um valor aceitável para o Cruzeiro abrir negociação seria em torno de 20 milhões de reais, que seria aí uns 5 milhões de dólares. Eu acho que daria para negociar. E aí o grande questionamento que eu gostaria de abrir com vocês nesse vídeo, e peço que vocês opinem aí na aba de comentários, é sobre qual tem que ser a prioridade do Cruzeiro em 2019. Se a gente olha nos últimos 6 anos, o Cruzeiro conseguiu 4 títulos nacionais. Poucas vezes na história a gente teve tanto sucesso esportivo assim. Entretanto, fora de campo, o clube está na pior crise financeira que já viveu, tá certo? Então, não dá para continuar fechando os olhos para isso e viver nesse mundo de ilusão, nessa coisa de vamos ganhar a Libertadores. A chance de você ganhar a Libertadores é muito pequena, especialmente porque só aqui no Brasil a gente tem 2 times que vão disputar a Libertadores, tem muito mais condição de investimento que a gente e, velho, na boa, não dá para você trabalhar um planejamento em cima de uma competição de mata-mata. Não é só porque deu certo esse ano que vai dar certo sempre. O Cruzeiro precisa parar de gastar mais do que pode, precisa olhar para as contas, pagar o que deve e mudar essa postura. Essa é a minha opinião. Eu acho até que o Cruzeiro poderia tentar vender o Thiago Neves pelo maior valor possível, mas sem precisar buscar um outro jogador caro para repor. A gente não tá nessa carência, nesse desespero por causa de título, tá? Quando você olha para a história do Cruzeiro, a gente ganhou um brasileiro em 2003 e ficou 10 anos sem ganhar porra nenhuma, não foi? O clube diminuiu por causa disso? Alguém morreu por causa disso? Não.
Então ficar um ano sem ganhar nada, mas tendo ali um time com mais jovens, revelando alguns jogadores, desenvolvendo outros e acertando a casa, arrumando essa crise financeira, eu acho que seria o ideal para o Cruzeiro fazer em 2019. Não me parece que seja o planejamento da diretoria, os caras não estão nem aí pro futuro do clube mesmo, mas eu insisto que a gente como torcedor tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo, porque daqui a pouco o Itair vai embora, Wagner Pires vai embora, da mesma forma que Perrella foi embora, que Gilvan foi embora, e a dívida ficou aí, o Cruzeiro tá fudido justamente por causa desses caras, não é só a diretoria atual, não é só a anterior, é um monte de cagada que todos eles vêm fazendo sucessivamente, e quem sofre com isso é a gente, é torcedor, porque a gente nunca vai abandonar o Cruzeiro. Feito o desabafo, tivemos outra especulação forte que foi relacionada ao atacante Sassá. Segundo o próprio Itair, o Corinthians tinha feito uma oferta de 10 milhões de reais pelo atacante, mais o meia atacante Cleison, né, que é um ponta, jogador de velocidade e tudo mais. Essa foi a especulação de ontem, o Itair falou que recusou a proposta porque quer que o Sassá fique, acha que ele é um nome importante. Até aí tudo bem, eu gosto da ideia de manter o Sassá. O problema é que o Corinthians veio a público através de uma nota oficial dizendo que nunca fez essa proposta e que o Itair estava inventando essa história. Aí o Cruzeiro foi lá e rebateu com outra nota oficial dizendo que a proposta veio pelo agente do jogador, blá. Basicamente, o que a gente tira desse lero-lero todo? É que são falastrões dos dois lados, né? A diretoria do Cruzeiro e a diretoria do Corinthians, nenhuma das duas é exemplo de profissionalismo em nenhum aspecto. Se a proposta de fato existiu ou não, é uma coisa que aparentemente ninguém vai trazer a público. Fato é que mesmo se ela existiu, o Cruzeiro recusou, então não deve dar negócio aí, pelo menos nesse rolê Sassá por Cleison. Eu até acho o Cleison um jogador interessante, ele casa bem com essa necessidade que o Cruzeiro já falou que tem de um homem de velocidade, que está buscando no mercado. O problema é que perder o Sassá para isso não me parece uma boa ideia. E acho também que 10 milhões de reais é muito pouco pelo valor que o Sassá tem, por ser um jogador jovem e de boa qualidade técnica. Então, se a proposta existiu, eu acho que o Cruzeiro fez bem em recusá-la. Outro jogador de velocidade que foi citado é o Matheus Gonçalves, que disputou o último Brasileirão pelo Sport. É um jogador de 24 anos, cria da categoria de base do Palmeiras, que jogou praticamente toda a carreira até aqui no futebol mexicano. Nos últimos 4 anos ele passou por 5 clubes lá do México e também jogou no Sport. Esse é um jogador que eu não contrataria em nenhuma hipótese, tá? Jogador que é destaque de time ruim, principalmente de time rebaixado, tem tudo para dar errado. Eu nem pensaria nessa contratação, ainda mais esses jogadores que surgem do nada com 24 anos nas costas. Não contrataria, o valor que citaram dele não seria muito alto, seria algo em torno de 3, 4 milhões de reais a multa rescisória dele, mas não acho que seja uma boa contratação. Acho que se a gente quer apostar em jogador de velocidade, aposta no raio dos caras da base. O Marcelo e o Laércio estão no último ano de sub-20, 2019 ou eles vão jogar no profissional ou vão jogar em outros clubes. Então tá na hora de dar oportunidade para os caras e parar de apostar em qualquer jogador que faz meia dúzia de joguinho mais ou menos e todo mundo empolga. Só para ter ideia dos números desse Matheus que eu peguei aqui, ele jogou 14 partidas pelo Sport, fez 3 gols e deu 1 assistência. Isso é um desempenho absurdo que credencia esse cara a jogar no Cruzeiro? Na minha avaliação, não é. Agora, sobre Mancoejo, né, tem 2 notícias sobre ele. A primeira é que o Cruzeiro está atrasando as parcelas que tem lá, que fez o acordo com o Flamengo para pagamento do atleta. Então o Cruzeiro mais uma vez está atrasado, devendo o Flamengo pelo pagamento do Mancoejo. E a outra notícia sobre ele é que o San Lorenzo parece que está avançando nas negociações com o argentino, realmente tem interesse no atleta. O técnico do San Lorenzo é quem treinou o Mancoejo na melhor fase da carreira dele lá no Independiente. E o Leandro Romagnoli, que é o diretor de futebol do San Lorenzo, falou que de fato é uma possibilidade que seja fechada essa negociação. Tomara que seja o quanto antes, que seja só por um valor para pagar o que o Cruzeiro está devendo pelo Mancoejo, mas que a gente resolva essa situação, quite a dívida com o Flamengo e pare de ficar comprando jogador sem ter como pagar. Se o Cruzeiro não entendeu que isso é muito errado ainda, alguém vai ter que voltar para a escola para aprender a fazer conta e descobrir que quando você ganha 5, você não pode gastar 10, você só pode gastar 5. O Itair Machado disse ainda em entrevista à Rádio Itatiaia que Bruno Silva e Patrick Bray são os jogadores do Cruzeiro mais buscados no mercado no momento. Acho até que o Patrick Bray deve ser mais propostas de empréstimo. Já com relação ao Bruno Silva, né, pode ser que haja alguma possibilidade de negócio. Eu tentaria vender o Bruno Silva e acho que o Patrick Bray seria o ideal emprestá-lo aí para ganhar uma cancha
jogar uma Série B que seja, mas que ele vá para algum clube onde ele tenha minutos e possa desenvolver melhor seu futebol. Acho que no momento ele não está apto para ser esse reserva imediato do Egídio ali na lateral esquerda. E só uma última observação sobre uma entrevista do Wagner Pires aí, que na minha avaliação pelo menos foi totalmente desastrosa. O presidente do Cruzeiro falou sobre vários nomes, mas no final das contas ele não falou nada. Vamos lá. Ele falou primeiramente sobre Ramires, jogador lá do Jiangsu Suning, que tem mais um ano de contrato na China. É uma negociação muito difícil porque é um jogador caro. Porra, mas quem não sabe disso? Ele falou sobre o Manuel, que tinha até uma especulação de que o Atlético estaria sondando, né, o Atlético Mineiro, nosso rival, sondando o zagueiro Manuel para o ano que vem. Aí o presidente falou que aceita negociar, que a rivalidade deve ser mantida apenas dentro de campo, mas que conta com o Manuel, ou seja, ele também não falou nada com nada. E por fim ele citou os nomes do Ramiro, do Grêmio e do Dodô do Santos, e que basicamente no fim das contas ele falou que é o Itair que trata das situações que são negociações possíveis, mas difíceis. Ou seja, ele deu uma entrevista inteira, falou sobre vários nomes e simplesmente falou, pode ser que sim, pode ser que não, para todas. Eu acho que o departamento de comunicação do Cruzeiro, especialmente esse pessoal que lida diretamente com o nosso presidente e o nosso diretor de futebol, estão precisando alinhar um pouco mais os procedimentos, porque os caras têm umas falas muito bizarras. Primeiro o Itair fala que o Arrascaeta é vendido por 20 milhões de euros, aí hoje o presidente fala que é só por 120 milhões de reais, o que seria quase 40 milhões de euros. Enfim, os caras não conseguem ter sequer o mesmo posicionamento sobre as mesmas perguntas. O Cruzeiro está precisando melhorar muito nesse aspecto de comunicação, não só nesse, né, na gestão como um todo. Essa época de especulações de fim de temporada é o momento que os dirigentes dos clubes de futebol mais aparecem. E eu acho que muitos deles gostam demais dos holofotes e muitas vezes não se preocupam tanto com a mensagem que estão passando. Mas enfim, essas são as notícias de momento. Se gostou, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões. Qualquer notícia, qualquer coisa concreta que tenha a respeito de negociações, eu trago para vocês no canal, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!